obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela vossa presença e por dispensarem um bocadinho deste tempo, que é, com certeza, muito precioso neste tempo de estudo, principalmente para os estudantes. Para os trabalhadores também é tempo que se está a poder ou não na vossa atividade profissional. Portanto, muito obrigado por dispensar este bocadinho para virem aqui falar, ou ouvir, neste caso, um bocadinho sobre a mediação penal e falar também, porque depois vamos abrir o debate e vamos conversar, que é o mais importante, o que estamos só a evitar. Vocês vão anotando tudo que haja de dúvidas. No fim, vamos perguntar, está bem? Espero mesmo que haja perguntas, porque é sempre bom quando existe este intercâmbio. Portanto, não será uma conferência ou um blog, será mais um expor de ideias deste lado, falar um bocadinho do livro que está publicado, depois haver aqui um retorno também da vossa parte, o que é sempre agradável neste tipo de conversa. Agradecer à doutora Carla Pinho, presidente da Associação Simão de Ordens Advogados, dado que a mediação penal, como vamos falar um bocadinho mais à frente, afasta, se calhar, um bocadinho os advogados deste processo, uma vez que a mediação penal não exige patrocínio judiciário, é sempre agradável pedir a convite da Ordem dos Advogados falar de algo que vai retirar de trabalho aos advogados. Portanto, é sempre agradável e é com prazer que cá venho falar sobre a mediação penal. Agradecer também ao ISMAT, que disponibilizou esta sala para esta conferência, tem umas instalações fabulosas. Portanto, a partir do momento em que se entra, parece que estamos num mundo diferente daquele que está lá fora, apesar de Portugal também ser muito grande. Portanto, agradecer a todos e muito obrigado por esta oportunidade. Vamos então sobre o tema em si, que é a mediação penal. Baseámos neste livro, que saiu já em 2015, com prefácio do juiz desembargador Carlos Campos Louro também, que foi o resultado ou a transformação de uma dissertação de mestrado, da minha dissertação de mestrado, numa linguagem mais acessível ao público em geral, mas que fosse também uma linguagem perceptível para os profissionais de direito. Portanto, tentei fazer aqui este equilíbrio entre o cidadão comum, que também é aplicado a eles, o cidadão comum que compra um livro e que quer saber um bocadinho mais sobre o que está ao dispor, através da lei, o que está ao dispor do cidadão comum, mas também sobre o profissional do direito, ou o jurista, ou o estudioso do direito, que quer aprofundar mais um bocadinho e necessita de alguns termos que não podem ser incorretos sob pena de perder algum valor no livro. Penso que consegui fazer este equilíbrio. Só depois da leitura e que alguém poderá fazer esse juízo, mas até agora o feedback tem sido positivo. Pelo menos é refletido no número de vendas. A mediação penal em si baseou-se, ou a escolha deste tema, não no conhecimento que já existia uma lei sobre a mediação penal, vamos falar também um bocadinho mais à frente, mas sim na necessidade que eu, na altura, encontrei, ou pelo menos quando escolhi o tema para a dissertação de mestrado, tentei procurar, que era a dificuldade do cidadão comum em crimes de pequena relevância, normalmente em crimes particulares, que tinha para seguir com o processo em frente. Portanto, havia um mar de queixas ou de denúncias nos órgãos de polícia criminal e que não passavam daí. Portanto, morriam nas quadras, ou nas quadras da PSP ou nos postos da GNR, por vezes nem chegavam ao conhecimento do Ministério Público, não havia sequer expediente feito. As pessoas limitavam-se a deslocar uma esquadra da PSP ou um posto da GNR a denunciar uma situação e quando lhe era comunicado que teriam que pagar unidades de conta, que teriam que constituir um advogado para seguir com o processo em frente, geralmente as coisas ficavam por aí. Algo estava errado, ou ainda continua errado, na minha maneira de ver, porque estávamos a retirar àquelas pessoas que queriam fazer justiça, ou queriam que a justiça fosse feita em determinados casos, e que por dificuldades financeiras não podiam prosseguir, apesar de haver apoio judiciário, mas será sempre alguma burocracia que é necessária e as pessoas desistiam e ainda desistem e não seguem com os processos em frente. Na realidade, o que as pessoas pretendem é que quando chegam com uma determinada situação a um posto de polícia, ou a um posto da GNR, ou quando chamam uma patrulha ou uma ocorrência, que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. E eu recuei um bocadinho no tempo também na altura, na minha altura de criança, quando as coisas eram resolvidas com o simples chamar à GNR de uma parte e de outra parte, dialogavam, chegavam a pedir desculpas
coisas resolviam-se dessa forma. Hoje em dia isso não é possível. Não se faz, é ilegal. A polícia ou a GNR não o pode fazer. E então o estudo começou por aí. Portanto, comecei a ver o que é que se poderia fazer para resolver esta situação e cheguei a um diploma que já existia e que eu desconhecia na altura, que é um diploma que regia a mediação penal em Portugal, mas que não estava a ser aplicado. Por alguma razão, não estava a ser aplicado e não era divulgado junto do público. E ainda hoje não é. Portanto, a escolha do tema mediação penal partiu daí, dessa necessidade de arranjar uma solução, ou pelo menos de criticar determinada situação, de forma que um dia se pudesse criar um diploma legal que enquadrasse este tipo de situação. Afinal, como disse, já existia, é uma questão de aprofundar e ver o que é que está errado. E é isso que eu tento fazer neste livro. Ver aquilo que está errado neste diploma, ver aquilo que se podia mudar, dar algumas sugestões. E ao correr o livro, é isso que faço. Depois, no capítulo 3, eu faço uma análise crítica do diploma legal. Portanto, vou começar, se calhar, a desfolhar o livro, pelo menos pelo capítulo, e a dar algumas luzes àquilo que foi escrito. E depois, então, vamos interagir e e aí sim a conversa vai fluir. Portanto, no capítulo 1, faço aqui uma distinção entre a justiça restaurativa e a mediação penal. E porque, de início, quando comecei a estudar este tema e a falar com outras pessoas, associavam a mediação penal aos julgados de paz. E perguntavam qual seria a diferença entre julgados de paz, mediação penal, ou outros sistemas de mediação de conflitos. Então eu faço esta distinção entre a justiça restaurativa e a mediação penal logo no capítulo 1. No 1.2 falo das partes em mediação penal. Isto porque, se calhar, alguns de vocês são alunos em Direito e nas vossas aulas sempre vos disseram, com certeza, que não existem partes em mediação penal. As partes são para o processo civil, ou para direito civil, e em Direito penal não podemos falar em partes. E porquê? Porque as partes exigem que ambos os lados tenham as mesmas ferramentas. Não existe um dos lados com superioridade relativamente ao outro. E realmente em Direito penal isso não existe. Se formos para a parte do inquérito, o Ministério Público tem os ónimos do processo, tem tal e os impérios que o Estado lhe dá. E ele pode fazer uma série de diligências ou recolher uma série de provas que a outra parte, entre aspas, não tem acesso. Não faria sentido que alguém que fosse sujeito a uma busca ou na sua residência ou uma escuta telefónica que soubesse que essa escuta ou essa busca iria ser realizada. Portanto, existe aqui uma altura, durante o inquérito, em que as partes efetivamente não estão iguais. Até porque a outra parte irá ser acolhida provavelmente no processo, por vezes nem sabe que o é. Irá sabê-lo mais tarde, na altura ainda não sabe. Na mediação penal, existem partes. Neste capítulo, discute-se se devemos ou não utilizar o termo partes. Se calhar uma parte mais académica do livro, se calhar dedicada mais a quem estuda então Direito, poderá perceber esta polémica de utilizar ou não o termo partes e qual será a implicação que isso terá. A minha opinião é que poderemos utilizar, porque nós na mediação penal, relativamente as duas partes, e aqui utilizo já sem aspas, as duas partes estão em igualdade de circunstâncias. São perante o terceiro, que é um mediador, e o objetivo da mediação penal será mediar três. Eu venho falar sobre um mediador, que não é qualquer pessoa que serve para estar a mediar um conflito, neste caso um conflito penal, tem que ser alguém com formação específica para o efeito, algo que também está previsto na lei, alguém que tenha que ter um curso de mediador e que já está implementado. Portanto, já existe a possibilidade, e é uma possibilidade também para quem for licenciado em Direito, de tirar esse curso de mediação penal e depois vai receber consoante os conflitos que está envolvido. Não vai receber mais, cada vez faz mais ou menos sessões, vai receber mais, também é mínimo, são 25% que a lei prevê, se chegarem a um acordo. Portanto, recebe independentemente do número de sessões e depois, se chegar efetivamente a um acordo entre as partes, esse mediador vai receber mais 25% do valor inicial. Não é para fazer profissão, ser mediador penal, mas será sempre uma opção para quem tiver essa possibilidade. O objetivo da mediação penal e esse mediador que está a dirimir o conflito nunca será trabalhar como um juiz. Será mais um facilitador do diálogo entre as partes. Portanto, existem duas partes que estão em conflito, existe um determinado problema, e o que o mediador vai fazer é facilitar esse diálogo. Se calhar as pessoas estão de ser contadas, provavelmente podem se conhecer ou não, dependendo da situação. E o que o mediador faz é apaziguar os ânimos e servir ali de intermediário para as pessoas falarem. Ele não vai ser um juiz, não vai regular o processo, não vai solicitar algum tipo de diligência, não. Ele limita-se a regular
articular ali aquele diálogo. E a mediação penal é sempre baseada neste diálogo que existe entre as partes, coisa que não existe no tribunal. No tribunal, geralmente, são representados por um advogado. De um lado temos o Ministério Público, a acusação, dependendo do tipo de crime que estamos a falar, e do outro lado temos, efetivamente, o indivíduo, mas que está representado. Ele vai ser advogado sobre determinada questão, mas não tem a possibilidade de falar por ele próprio, de expor aquilo que ele acha que deve expor. Na mediação penal tem. Pode falar daquilo que lhe prover, relativamente àquele conflito, e pode até manifestar e deve fazer o que é que ele está à espera da outra parte. Se calhar um pedido de desculpas, um ressarcimento das consequências que advieram daquele conflito, enfim. No ponto 4, falo sobre o acordo. O acordo, basicamente, vai no mesmo seguimento do que eu estive a falar agora da mediação. O acordo é o resultado final. E é um objetivo que se pretende na mediação penal. Portanto, juntamos as duas partes a conversar, a dialogar sobre o problema em si. E o objetivo será, no final, chegar a um acordo. Não é obrigatório que se chegue, mas esse é o objetivo da mediação penal, chegar a um acordo. Esse acordo é registado, não pode ser um acordo qualquer. Tem que ser um acordo que respeite o Estado de Direito. Tem que ser um acordo que o próprio mediador que tem essa formação, vai aferir se é ou não um acordo correto, se é um acordo que não viola qualquer norma do direito nacional ou internacional, e sempre com um peso, é que esse acordo vai ser depois validado ou não pelo Ministério Público. Portanto, se o Ministério Público achar que é um acordo que viola o direito nacional, obviamente não o vai aceitar e vai mandá-lo novamente para mediação. Eu tenho um esquema que também fiz no final do livro sobre este processo do acordo. Agora gostaria de mostrar, apesar de não ser muito visível, esta distância. Se está aqui para o final. Esta distância, obviamente, não é perceptível, não é visível, mas eu vou tentar descrever. Portanto, há um conflito, existe depois o processo de mediação, em que temos o ofendido e o arguido. Existe uma queixa da parte do ofendido. A queixa, isto porquê? Porque, atualmente, e é uma das críticas que faço, o processo de mediação penal está enxertado no inquérito. Ou seja, atualmente temos que iniciar sempre um processo normal. Temos que apresentar a queixa, temos que constituir advogado e tem que se dar início a um processo perfeitamente igual, como se fôssemos no tribunal. Mas depois esse processo é remetido, se assim for o entendimento das duas partes, é remetido para a mediação penal. Ou seja, tem que haver a queixa, comunicada ao Ministério Público e depois então é questionado, ou deveria ser questionado, se o processo vai ou não para a mediação. Se uma das partes, basta uma delas, disser que não está receptiva à mediação penal, então seguimos para o processo tradicional. Se ambas as partes estiverem de acordo, vamos então enviar este processo para o mediador. No final de todo este diálogo que existe entre as partes, há duas hipóteses. Ou temos acordo ou não temos acordo. Se não tivermos acordo, o processo segue a sua marcha normal no processo tradicional. Se tivermos acordo, então este tal acordo vai para o Ministério Público. E o Ministério Público vai validar ou não a conformidade do acordo, portanto, o resultado final. Se estiverem em conformidade, já vamos levantar esta questão. Se não estiverem em conformidade, regressa novamente então ao mediador e há de ser reformulado o acordo entre as partes para depois então ser validado ou não e então entramos neste ciclo simples. Se o Ministério Público concordar, se homologar, é o termo que é utilizado na lei, este acordo que existe entre as partes, então vamos cumpri-lo, provavelmente da parte do arguido. Vamos cumprir esse acordo. Se o acordo for cumprido, no final, então o processo é arquivado. Se o acordo não for cumprido, há a hipótese do ofendido renovar ou não a queixa. Se ele renovar a queixa, o processo que estava até então suspenso durante este período em que o processo estava em mediação penal, se o arguido renovar a queixa, então regressa ao processo tradicional e vai para o tribunal. Tem a hipótese de não o fazer e então o processo é arquivado. Isto é uma forma resumida ou esquemática até, de falarmos sobre o acordo e sobre o seguimento deste acordo em mediação penal. Isto também para não pensarmos que é qualquer tipo de acordo. Isso seria, entre os dois cidadãos, e não necessitava de um mediador ou de um processo de mediação penal. Os cidadãos entre si podiam chegar a um acordo
hipóteca, e o processo não segue simplesmente os trâmites normais. Em mediação penal isso não acontece. O acordo tem que ser um acordo que seja, como disse, de acordo com a lei portuguesa e tem que ser validado pelo Ministério Público. Levando também a questão aqui no acordo de, imaginando que há uma determinada restrição, até de contacto entre as duas partes durante 6 meses, e de o acordo ser sempre cumprido à exceção de 2 ou 3 dias antes desse acordo terminar. O que é que poderá acontecer? Será que é justo o ofendido renovar o direito de queixa e 1 dia ou 2 antes de terminar, porque a pessoa se calhar cruzou-se em intenção até, cruzou-se com o arguido, violando assim o acordo que tinham firmado? Será que seria justo ou não que deitássemos por terra os outros quase 5 meses e qualquer coisa, por causa de 2 ou 3 dias no final, e renovar a queixa? É lançada esta questão no ar, é discutida, e depois, no final, tenta-se chegar a uma conclusão, sendo sempre difícil, porque é certo que a lei permite isso, a lei atual. No 1.5 fala no caráter voluntário e confidencial da mediação penal. Voluntário já falámos também, portanto, ambas as partes têm que querer entrar na mediação penal. Se houver uma das partes que não queira, o processo tem que seguir obrigatoriamente pelos tribunais, pelo processo de tipo tradicional. Tem que estar ambos de acordo em que o processo seja removido para a mediação penal. A confidencialidade é, para mim, das bandeiras mais importantes no processo de mediação penal. Como existe um acordo, como existe um diálogo, pretende-se que ambas as partes sejam honestas. Portanto, se realmente cometeram, vamos supor, um crime de injúrias, devem admitir que cometeram esse crime. Não faria sentido que não o fizessem. Senão nunca chegaríamos a um acordo. Portanto, devem de admitir que o fizeram e, eventualmente, pedir desculpas, se calhar explicar o porquê daquela altura ter cometido esse crime, se calhar estavam exaltados, se calhar houve uma série de circunstâncias que aconteceram e que levaram a cometer esse crime. Portanto, é expectável que a pessoa assuma essa culpa. Ora, se depois existe a possibilidade de não chegarmos a um acordo e do processo ir para o processo tradicional, poderia ser levado como confissão. Não é? Poderia ser usado tudo aquilo que foi dito no processo de mediação penal, poderia ser depois usado no processo tradicional. Ou seja, poderia ser aqui uma artimanha, chamemos-lhe assim, para tentar dar a volta ao processo, passar pela mediação penal primeiro, mesmo que tivéssemos pouca prova, iríamos obtê-la durante o processo de mediação penal e depois iríamos usá-la no processo tradicional. A lei atual, e a que está em vigor, atribui este caráter confidencial. Portanto, tudo aquilo que se passa no processo de mediação penal nunca poderá ser usado depois no processo tradicional. Claro que a outra parte saberá, já terá mais algumas dicas, mais algumas provas, se calhar não tinha, mas ainda há muito a fazer. Agora, a prova em si nunca poderá ser usada, aquela prova que foi utilizada no processo de mediação penal, nunca poderá ser usada depois no processo tradicional. Terá que ser obtida nova prova novamente em tribunal. Portanto, felizmente, para mim é das mais importantes, não teria sentido existir a mediação penal, das mais importantes que existe, que é este caráter confidencial. Tudo aquilo que se passa dentro do processo de mediação penal nunca poderá ser usado, então, em processo tradicional. Temos depois também o princípio da confidencialidade, que, como muitas outras profissões, está presente também na mediação penal. O próprio mediador está sujeito a um processo, a um princípio de confidencialidade, não poderá divulgar tudo aquilo que se passa durante o processo. Depois passo para o segundo capítulo, faço então a tal análise crítica da Lei 21 de 2007, de 12 de junho, que é a lei que regula a mediação penal em Portugal. E no capítulo terceiro, para terminar, depois falo sobre a estatística da mediação penal em Portugal e que a estatística, infelizmente, revela que não é usada, ou é muito pouco usada a mediação penal em Portugal. Tentei perceber também porquê, porque é que essa mediação penal é pouco usada. Gostaria até de, se calhar, referir alguns números, não sei se com uma taxa de sucesso e de insucesso também aqui referida, mas é uma taxa muito reduzida de sucesso da mediação penal em Portugal. E é fácil perceber porquê. Não sei se alguns de vocês já tiveram essa experiência, com certeza alguns tiveram, de ter um conflito qualquer na vida pessoal e de irem a tal esquadra da PSP ou ao posto da GNR para apresentar a denúncia. Nada nos é transmitido. Quem não souber que existe a mediação penal, também não lhes é transmitido no posto policial que existe a mediação penal em Portugal, que existe essa possibilidade.
Quais são as vantagens da mediação penal em relação ao processo tradicional? É mais rápido. Existe total acordo que poderemos chegar e que é do consenso de ambas as partes e não é representado por advogado. Portanto, não há obrigatoriedade de ter um advogado presente no processo de mediação penal. Quando alguém está envolvido num determinado crime, o que pretende é que a justiça seja célere. Portanto, se alguém me chama um nome, não corresponde à verdade, o que eu quero é que aquela pessoa seja punida o mais rapidamente possível. Não quero que a pessoa seja presa, ou seja sujeita a uma pena de multa. Quero que a pessoa ou me peça desculpas ou divulgue publicamente que aquilo que disse é mentira, não é verdade, não corresponde. É isso que eu quero. E no mais curto espaço de tempo. Se eu for para o tribunal, para o processo tradicional, eu vou andar alguns anos, se calhar à espera que a justiça se faça e vou acreditar que ela se faz. Estou da área do direito. Se formos aí para a rua falar com as pessoas, se calhar tem algumas dúvidas que realmente se faça justiça num processo destes. É isto que eu quero enquanto ofendido. E num processo tradicional, em tribunal, eu vou ser envolvido numa série de despesas. Além do advogado que tenho que contratar, ou tenho dinheiro, ou tenho que estar a pedir apoio judiciário. Além das deslocações que tenho que ter ao posto da GNR ou à esquadra da PSP para ser ouvido no âmbito do processo, ou eventualmente até junto do Ministério Público. Além das inúmeras deslocações que tenho que ter a tribunal, que se calhar até fica na minha área de residência, hoje em dia, com esta reestruturação, há alguns tribunais que ficam bastante longe, principalmente nas zonas do interior, e eu tenho essa despesa. Agora, se foi alguém que me chamou nomes, se calhar eu não vou seguir com o processo em frente. No processo de mediação penal, iluminamos tudo isto, iluminamos todas estas deslocações, iluminamos toda esta necessidade de ter advogado, deslocações à GNR ou à PSP, deslocações ao tribunal. Não, a única coisa que fazemos é a deslocação a um determinado sítio onde está o mediador. E esse sítio, à semelhança dos julgados de paz, pode ser na própria localidade onde aquele crime ocorreu. Portanto, desde que haja um espaço, desde que o espaço seja adequado, não pode ser qualquer tipo de espaço, também está previsto qual é o espaço e quais são as características que têm que existir, mas nada de especial. Portanto, não é necessário ser uma sala de julgamento. Basta uma sala onde se possa juntar 3 pessoas, onde haja um ambiente que seja aceitável para um processo de mediação penal e pode-se realizar na localidade. Se calhar, não digo numa sessão, mas em poucas sessões, consegue-se chegar a um acordo, consegue-se pedir desculpas de uma parte à outra, ambas conseguem falar sobre aquilo que se passou, conseguem-se justificar e no final, se calhar até pedem desculpas um ao outro e nem há acordo, simplesmente desistem do processo. Ou não. Portanto, por vezes o que falta, a meu ver, na justiça, é esta hipótese das partes conversarem. Isso não acontece no processo. Cá fora não vai acontecer, porque se alguém me trata nomes, eu não vou querer ver mais à frente. Em tribunal também não vai acontecer. Eu vou representado pelo advogado, chegamos lá, eu vou com uma atitude arrogante, fui ofendido, ou então não, ou tenho uma atitude de vítima. Agora não vou conversar com o ofendido de certeza. Eu quero que o juiz resolva aquela situação. Eu acho que falta este passo. Falta, que não falta, não está previsto na lei, falta é ser aplicado. Que é este, e sempre na disponibilidade, no caráter voluntário da mediação penal, portanto, desde que ambas as partes estejam disponíveis para esta conversa. A existir esta conversa, resolve, se calhar, grande parte dos processos. Estamos a falar de processos de crimes, obviamente. Não queria chamar de bagatelas penais, que já fui criticado por isso, o que é certo é que são crimes de pequena relevância penal. Não estamos a falar de crimes, obviamente, em que nem sequer existe a possibilidade de existir até. E sobre a mediação penal, eu teria muito mais a dizer, mas se calhar vamos abrir debate. Depois, consoante as perguntas, com certeza. Ora, nós estamos aqui a falar de uma lei, não é? Não é assim, já existe, é 21 de 2007. Já apontaram, porque eu acho que eles não apontaram. É a lei 21 de 2007, de 12 de junho. É a lei que regula a mediação penal no Portugal. Terem alguma noção, depois quando estiverem a fazer o estudo, para irem perceber que lei é esta. Efetivamente, há pouca aplicação, pouco ou nenhuma, não é? E mesmo os alunos que já tiveram processo penal sabem que pouco ou nada se fala sobre a mediação penal, não é? Porque efetivamente não é uma prática. Agora, a minha pergunta, que é uma pergunta inicial, e depois eu espero as vossas perguntas também, mas a minha pergunta é esta. Nós temos uma fórmula do âmbito do processo penal que está relacionada com a suspensão provisória do processo, não é? Vocês também já sabem que é aquela que acontece quando o juiz, neste caso, com a validação do juiz, não é? Entende que, com a aplicação de umas injunções, o processo não terá de ir a julgamento
X, eu peço desculpa ao senhor Y, o ofendido diz, eu aceito que o processo termine se ele me pedir desculpa e se ele me pagar Y, e depois vem o senhor doutor juiz que diz, sim senhora, o acordo está conforme, se o arguido cumprir, este processo é arquivado. Se o arguido não cumprir, seguimos com isto para julgamento. Estamos a falar aqui da suspensão provisória do processo que vocês conhecem bem. E quem não conhece vai conhecer. A minha pergunta é esta, e isto já em jeito quase ou numa tentativa de provocar, não é? Que é a seguinte, se nós temos a suspensão provisória do processo, que já é mais ou menos um acordo de vontade, que nunca pode acontecer se efetivamente as partes estes não tiverem vontade, o que é que distingue esta suspensão provisória do processo da mediação penal? O objetivo da mediação penal, e essa é uma das críticas que passa à lei, o objetivo da mediação penal seria trabalhar, não enxertado no inquérito, mas antes desse inquérito dar início. Ora, a suspensão provisória do processo já é durante o processo. Quando nós damos início a um processo, obrigatoriamente temos que pagar as taxas de justiça e temos que constituir advogado. Se a mediação penal funcionar antes da mediação penal acontecer, atrasá-la um bocadinho antes, atrasá-la para antes de iniciar esse processo. E aí sim, senão também não faz muito sentido como está. Mas é que nós estivemos a falar de crimes de natureza particular. Sim, sim. Se pensarmos que o ofendido tem que se constituir assistente no prazo de 10 dias, e sabendo nós que é impossível fazer o que quer que seja em Portugal em 10 dias, portanto o processo de mediação nunca estaria sequer iniciado no processo de 10 dias, teríamos sempre que fazer o pagamento da taxa de justiça, não é? Com este pagamento tínhamos que também constituir advogado, porque a constituição como assistente implica a existência de um advogado, significa que estamos aqui, que a lei, o legislador estabelece de facto esta mediação, estabelece até de forma muito ajeitada, muito florida, mas depois dá 10 dias para que isto se concretize. Certo é que, e isso já está previsto na atual lei, a partir do momento em que é manifestado que uma das partes quer iniciar um processo de mediação penal, todos os prazos são suspensos. Portanto, mesmo esses 10 dias seriam suspensos. Independentemente de quê? De a outra parte vir dizer se quer ou não, se adere ou não a este processo de mediação penal. Se não quiser, continua o prazo a contar. Se quiser, todos os prazos são suspensos. Isso já está previsto na lei atual. A única diferença que eu acho que deveria de existir, ou a única alteração, é de não ser após o início do processo, mas sim antes, para evitar todas essas despesas. Mas aí tínhamos que fazer uma alteração ao processo penal, porque o processo penal inicia-se com o inquérito. E quando é que o inquérito inicia? Com a queixa. Com a queixa. E temos 6 Não é? meses após os fatos. Exatamente. Portanto, Tínhamos que fazer uma alteração. não sei se teríamos que fazer uma alteração. O que teríamos que permitir é que a mediação penal interviesse nesta altura. Portanto, a partir do momento em que alguém se dirige a um posto da GNR ou da PSP, apresenta a queixa de um determinado crime, também existem crimes semipúblicos que são abrangidos pela mediação penal, mas é indiferente, que apresenta a queixa para iniciar o processo. Nessa altura é comunicado que existe a mediação penal. Isso já existe noutras áreas, não seja o direito penal. Existe a mediação de conflitos noutras áreas. Sabe que Essa é uma crítica, mesmo sendo, e é da PSP, não é? É estima daquelas pessoas que aplicam multas certíssimas, não é? Nós limitamos a informar a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária de infrações que temos conhecimento. Não aplicamos. Mas sabe que a PSP em si, e mesmo a GNR ou as forças policiais, não comunicam ao cidadão, quando ele vai lá apresentar uma queixa, que tem essa possibilidade. Não, mas comunica de outros processos. De outros processos de mediação de conflitos. Eu entro em esquadras da PSP em que tem expositores com desdobrados de outras áreas de mediação extrajudicial de conflitos. Pois, mas da mediação penal não existe, porque a informação que os senhores agentes dão é tem 10 dias para se constituir como assistente, não é? Quem faz a queixa, que diz, já que dá essa informação, devia ter mais uma nota, já tem tantas informações, devia conter mais uma linha informativa sobre isso. Mas podemos recuar ainda antes. Já estamos a falar na altura em que se apresenta a Nós queixa. estamos a falar do não é? sistema que temos. Sim, mas podemos falar mesmo no sistema que temos um bocadinho antes. Que é quando existe um determinado conflito, num determinado sítio, em que uma patrulha é chamada ao local, nessa altura não existe ainda nada, não é? A patrulha deslocou-se ao local, identifica
as duas partes e diz, olha, vocês a partir de hoje têm 6 meses Para... para se julgar ao posto da GNR ou da PSP e formalizar a queixa. Mas também podem fazer desta forma. Exatamente. Só É que nessa altura. não há preparação, quer em termos humanos, eu acho, em termos operativos, não há essa sensibilização. E eu acho que, que a mediação penal está diluída, alguns por aí, no nosso sistema jurídico, por isso mesmo. Porque poucas pessoas a conhecem, e como a conhecem pouco, e eu acho que o conhecimento tem que começar pelas próprias órgãos de polícia criminal, que são eles que têm o primeiro contacto com a ocorrência, com os queixosos, e são eles que têm de disputar no queixoso, que é um dos intervenientes, não lhe vamos chamar parte, mas interveniente então, para sensibilizá-lo para a existência desta figura, como se começou a sensibilizar para a existência da figura de suspensão provisória do processo. E, contrariamente à mediação penal, só pode ser usada uma vez, e a mediação penal pode ser usada várias vezes, não? Não, mas o processo não faz sentido usar várias vezes. Não, o mesmo arbítrio. Sim, pode usar várias vezes. É uma vantagem sobre o Instituto da Suspensão Provisória, não é? Mas se não pode ser utilizado nada depois num futuro processo de inquérito, num futuro processo judicial, como é que fica a prova? Eu vou expor todas as minhas razões nessa realmente mediação penal, não pode ser utilizado, como é que eu levo a prova para o É o próprio acordo. Não pode ser utilizado. O que foi dito. Conforme foi foi dito. exposto, não pode ser utilizado. O que foi dito durante o período de mediação Os penal. factos ficam lá, portanto, Nada impede que se faça prova da mesma forma como faria se não existisse mediação penal sobre determinados factos, que depois é usado no processo tradicional. Agora, essa parte vamos falar, por exemplo, da confissão. Não é permitida, mas vamos falar da confissão que poderá existir uma no de apoio, processo. possivelmente, ou isso é que não poderá Poderá ser ser. usado, senão não faria sentido. Mas quando há quebras do acordo e se reativa, digamos, o processo, terá que ser dito alguma coisa ao processo para justificar o reativar. Não tem que ser dito o mínimo, sobre o acordo para dizer que ele foi quebrado nestas circunstâncias. Não, está previsto nesse tal princípio da confidencialidade, Como nada é que que se isso passou em mediação conjuga? penal. Uma das críticas que faço, porque eu não faço só para um lado, faço para os dois, não é? Uma das críticas que faço é, se existir um processo de mediação penal, parte, ou poderá partir-se do pressuposto que o ofendido, ou aliás, o agressor, que o agressor assumiu a culpa, não é? Que ele assumiu que realmente praticou determinados factos. Ou pode ter escolhido um mal menor. Poderá, mas poderá levantar essa suspeição. Ou seja, depois quando vamos para o processo tradicional e alguém vem dizer que não praticou aqueles factos, nós podemos levantar a questão, se ele não praticou os factos, porque é que chegou a um acordo, por isso é que o processo esteve suspenso durante este tempo, porque é que chegou a um acordo com o ofendido. Se ele não praticou os factos, se sou inocente, não vou chegar a acordo, não é? No princípio, nem sequer vou para a mediação penal. Portanto, remeto o processo para o processo tradicional e depois quem se está a queixar que prova, não é? Agora, se eu aceitei ir para um processo de mediação penal, se eu cheguei a um acordo com a outra parte, se calhar tenho também algum bocadinho de culpa e poderá levantar essa suspeição. É uma das críticas que é feita. Mas estamos no campo das hipóteses. Faz-se também na suspensão provisória do processo, muitas vezes o arguido aceita, tem uma determinada das medidas de injunção para cumprir, depois não cumpre, depois segue o processo para comum. E, no entanto, ele também aceitou, na primeira fase, né, que aceitou, só que não pagou, porque se esqueceu, porque não juntou o processo, muitas vezes a prova, que realmente tinha aquela medida de injunção para cumprir, nomeadamente o pagamento a uma instituição, às vezes não junta o tal comprovativo e o processo segue para julgamento. É verdade. E realmente ele aceitou realmente a suspensão provisória, também aí está aquela aceitação, vamos lá, por trás, e no entanto, que não é o assumir de culpa. E no entanto ele vai para o julgamento e vai, não mesmo cenário. Sim, mas vamos lá, o que se pretende na mediação penal é que aquele espaço não exista no processo. Como é suspenso, tudo é suspenso a nível de prazos, como a prova não pode ser valorada. Portanto, o que se pretende na mediação penal é que aquele tempo não tenha existido, nem nada do que foi feito ali. Isso não se verifica. Não é? Vai-se verificar, poderá não ser legalmente, mas levanta-se Alguma coisa vai suspeições. Claro. Mas aí também não há muito a fazer, não é? Não podemos legislar e proibir seja o que for, porque aí faz parte, como existe na sociedade do processo, também vai fazer parte inevitavelmente da Mas justificar o reativar tem que sempre dizer algo que foi imposto isto. Ou se calhar existe se fosse feito antes Ou isso é a do... suspensão. Se a mediação penal funcionasse antes de existir o processo, Aí é diferente.
aí nada diz que alguém está a assumir a culpa. Portanto, é acusado de algo. Eu iniciei com aquele exemplo que era feito antigamente, e hoje em dia é proibido, se calhar na altura também era, da GNR, por exemplo, lá na zona, chamar as duas partes e chegavam ali a uma conversa e chegavam a acordo. Funcionará legalmente, neste caso, mas funcionará na mesma base. Portanto, nada diz que alguém está a assumir a culpa. Como foi antes do processo inicial, as duas partes são chamadas, as duas partes estão a conversar e eventualmente chegam a um acordo. Portanto, É que nós na vida prática temos muitas pessoas, tenho sido abordadas várias vezes, é que se recusam a aceitar o Instituto de Suspensão Provisória porque precisamente equiparam a aceitação à solução do culpa. Quando nós depois temos que explicar que se calhar é um amor. esta figura do mediador, apesar de não trabalhar diretamente com a lei da mediação penal, os próprios advogados já fazem isto, não é? Um advogado correto e vertical faz isso todos os dias. Antes de seguir com o processo para tribunal, menos que poderá ter algo, que se possa ter alguma vantagem com isso, mas à parte disso, quando aceita o cliente, a seguir vai conversar com outra parte. Portanto, isto já é feito. Não é feito de forma legal, ou seja, não é regulado pela lei, é feito à margem, não se pode fazer. Quer dizer, não se pode. É um crime particular. Sim, a pessoa está a ser- acho que está a ser- ele pode também conciliar, não é? Mas a função do advogado também é conciliar, não é só a litigância. Também pode ser mediado, não é? Se utilizado no tempo. Mediação não é. É uma mediação. Dirimir conflitos, isso mesmo. Mediação não é mesmo. Porque existe noutras áreas. Se nós formos para o direito familiar, isso acontece, não é? No direito da família. Aliás, no caso, e eu não sou especialista em direito da família, portanto poderei cometer aqui alguma imprecisão, vou utilizar um termo mais correto, mas penso que até é obrigatório, não é? No caso, muito consentimento e mesmo os outros Tem que temos constar a que informação. constar a Porque as informação. partes prescindiram. Ou tem conhecimento Da da existência. existência de é obrigatório que É seja obrigatório. comunicado que existe É. aquela possibilidade de chegar da a um mediação acordo. familiar. Tem que constar. Poderíamos pegar num processo de mediação familiar, É isso que eu me enquadro a dizer. arrastar um bocadinho para o processo penal. Vir comunicado, ser obrigatório, até se calhar a polícia ou a GNR, comunicar que Logo a existe. primeira notificação. Isto existe. Entregar um folheto ou algo. Isto existe. É a opção. Foi comunicado que existe. É a opção que existe. E como é que se explica, por exemplo, a validação ser feita pelo Ministério Público, tirando, portanto, o juiz deste processo? Como é que se explica? A validação, disse-nos que a acordo, validação do acordo, Tem que a ser. homologação Tem é que ser, feita sim. pelo Ministério Público. A homologação normalmente seria feita pelo juiz de instrução criminal. Neste caso não, porque ele não tem intervenção diretamente no processo. Terá que ser o Ministério Público que é quem depois vai iniciar o processo de inquérito. Nesta altura, na fase do inquérito, na área de excelência do Ministério Público, não é? Mas ainda assim, na suspensão provisória do processo, também lá estamos e Sim. vamos E é o ao, juiz que vai aplicar. e vamos ao juiz de instrução Aí é a lei criminal. que Mas é o há Ministério alguma. Público. A minha pergunta é: Se existe não explicação, sabemos não é? se há alguma explicação, se o legislador disse porque é que chegar ao Ministério Criminal e ficaríamos pelo magistrado do Ministério Não, Público. não existe. Não A única coisa que a lei diz, e poderia até dizer aqui, a única coisa que a lei diz é que terá que ser validado pelo Ministério Público. Faz sentido que o seja. Agora, ser o Ministério Público ou ser o juiz da instrução criminal, aí teríamos que aprofundar um bocadinho, ser um ou Pois, ser outro. Agora, tem que ser sempre validado por alguém, senão correríamos o risco, apesar do mediador ter a obrigação de o acordo que ele vai aceitar, que não é ele que o faz, ele apenas vai mediar, vai aceitar aquele acordo, é a obrigação mas não dele permite fiscalizá-lo. Mas é ele que também dá alguma orientação sobre o que é Claro. legalmente válido ou não. Não, tem essa obrigação, mas depois ainda é validado ou não pelo Ministério Público, para não ir conflituar depois com alguma lei que possa existir. Não, podia ser ali um acordo Manhudo. que não poderia ser muito correto. Então a ideia seria, naqueles 10 dias iniciais, com o que temos, não é? Com o que temos, depois de apresentada a queixa, naqueles 10 dias iniciais, o queixoso dizer: eu gostava de socorrer-me da mediação penal. Não, com o que temos não é nesses 10 dias, com o que temos em qualquer altura do processo. Não, mas a ideia, para que não tivéssemos de fazer o pagamento de custas nem constituir advogados, portanto, evitando as despesas do processo,
Seria nesses 10 dias. Não, eu iria, como disse, mais além. Iria, na altura em que há o primeiro contacto com as forças de segurança, que fosse comunicado às partes que existe o sistema de mediação penal. E nessa altura eles já podem, antes do processo iniciar, aí já não será com o que temos, não é? Com o que temos. Pois, eu É estava só a dizer depois- com o que não, com o que temos, temos tem não que é? ser. Com o que Com o temos que temos e tem para que ser. evitar estas tais despesas que a pessoa tem, não é? Teria que, dentro deste prazo de 10 dias, portanto, o indivíduo vai apresentar a queixa à PSP, chega lá, diz o fulano tal fez isto, e eu quero apresentar a queixa contra ele, e depois o senhor agente da PSP diria, olha, tem 10 dias para se constituir assistente, ou então poderá socorrer-se da mediação penal. Se disser que quer aproveitar a mediação, então o seu prazo suspende-se, este tal prazo de 10 dias suspende-se aqui, e vamos ver se o arguido aceita. Se ele não aceitar, depois começa a correr o seu prazo Isso seria o de ideal. constituição, não Mas não é é? isso que se passa. E o próprio legislador não está preocupado em saber se a pessoa paga ou não paga, se constitui ou não, se constitui ou não assistente no processo. Portanto, não está preocupado com isso. O que, a meu ver, é errado. Mas esse seria o ideal, pergunto eu. Com o que temos, essa seria uma hipótese, não é o ideal. Será uma hipótese para não pagar todas estas despesas. Mas não é o ideal. O ideal seria ir mais É longe. antes. Pois, mas isso implicaria já uma alteração à lei. Sim. A todo o processo. E A todo? a minha ideia, tanto no livro como antes na dissertação, foi de criticar a lei. Portanto, e ver aquilo que está errado na lei. E sem dúvida que é algo que está errado. Se calhar por isso é que também não funciona. Mas vendo bem, analisando bem a lei, se nós aproveitássemos esses 10 dias com a suspensão dos prazos, a mediação podia ser efetivamente utilizada na pequena criminalidade. Porque nesse prazo de 10 dias dava-se ao particular a possibilidade de tentar, por outra via, resolver o conflito. Sim, mas aí teríamos não que partir para a alteração da lei, mas sim para a tal informação que falávamos já há Era pouco. só os senhores cidadão. agentes, os senhores agentes da PSP, da GNL, os senhores das forças policiais, dizerem à pessoa, tal como dizem, tem 10 dias para isto, tem 10 dias para aquilo, dizer, olha, poderá no prazo de, ou poderá Socorrer-se deste instituto. socorrer-se deste instituto para que toda esta questão seja tratada fora dos tribunais, o que poderá para si ter vantagens, uma vez que não tem despesas de custas processuais, não tem de socorrer-se de um advogado e haverá um mediador que fará todo o processo no sentido de se chegar a um acordo. Esse é o ideal e até porque existe um instituto de regulação de conflitos penais. Não quero fazer a precisão do nome, salvo ver, é grau. Deixa-me ver, foram os dados que foram transmitidos, foram precisamente por eles. Estatísticas gerais do sistema de mediação penal, é fonte da Direção-Geral da Política da Justiça. Não tenho aqui o nome do gabinete, mas salvo ver, é grau. Mas já existe um instituto do governo que funciona não só quando alguém vai ao local, o processo ainda não iniciou. Agora, terá que estar previsto que estes 6 meses fiquem suspensos se o processo for para mediação penal. Que atualmente. E mais de conflito. O Imagino suspenso. que eu vou realmente à mediação penal passar 4 meses e depois em 2 meses eu não tenho assunto resolvido. Se ficar suspenso, interrompe. Não. Isso é diferente. Mas pronto. Porque até é levada à questão, agora que falar nesse problema, é levada à questão de um determinado prazo que é levado até o limite dos 6 meses e depois já tem a ver com o prazo, portanto só mesmo vendo aqui o esquema e acaba. Que existe também uma incongruência, que é que quando uma das partes remete o processo de mediação penal, quase no final dos 6 meses. Sim, Portanto, falta um dia ou dois para terminar os 6 meses, vai para a mediação penal, arrasta-se durante um determinado período, poderemos chegar a acordo até e mais se vai prolongar ainda, e depois no final de tudo não se chegou ou não se cumpriu e regressamos. Depois existe um prazo de 1 mês para reativar o processo. Se faltava um dia para terminar os 6 meses, Como é que ficamos com as se a mediação penal permite um mês, estamos aqui a sobrepor prazos
que não pode ser. Não pode. Portanto, o processo penal tem que ser um tribunal prático. Mas isso é um dos problemas que existe atualmente. Que é se estivermos a falar ali nos últimos dias dos 6 meses, é permitido, não é? Pode ser. E depois tem um mês para reativar. Já estaríamos a reativar o processo fora dos espaços de 6 meses. E atualmente pode-se fazer. Portanto, quando nós dizemos que os 6 meses é o limite, no caso da mediação penal, estamos a alongar, não digo mais um mês, mas quase mais um mês desses 6 meses. O que é ilegal. Quer dizer, não é ilegal porque está previsto na lei. Sim, está previsto, mas na outra parte não. Mas não sei se será. Sim, com certeza. Aí, mesmo constitucionalmente, porque isto, o Código Penal, o Código de Processo Penal, tudo é, não é? E portanto isto torna-se complicado. Por acaso, debate num dos capítulos de debate esse tema, precisamente dessa possibilidade, o debate dessa possibilidade disso acontecer. Claro, não chega a conclusão nenhuma, porque está previsto, mas levanta esse problema. Acaba de contar, mas o que começa a contar. Não começa do início, tem que interromper, não pode suspender. Tem que interromper, porque suspender não dá. Se interromper tem sentido. Sim, estamos a falar na questão da introdução e da suspensão. Suspende, se faltar um dia que falta. Por isso é que eu falei Se assim. for por Por isso é que eu falei não, suspender. tem que falar de interromper. Se for interrompida, então é isso. Volta a contar com isso. Mas não se pretende que volte a contar do início. Mas senão não temos o tal tempo. Se nós falarmos dos 6 meses, Suspender. por isso é que eu falei em suspender e não Um interromper. dia que falta. E esgota-se nesse dia. Mas se nós falarmos dos 6 meses e se interrompêssemos, esses 6 meses voltariam a contar. Pois, é esse. Quer dizer, Então, para dar mais tempo, é isso que eu estou a dizer. mas que só está poderia ser uma manobra está às dilatória 10 para aumentar os tempos. Também pode. Mas aí ficam no princípio da pessoa E acho que se suspender. Sim, mas eu agora prolongava. Vamos voltar aos 6 meses. Eu prolongava aos 5 meses e meio. Entretanto, dizia-se, eu até ofendido, ou até uma pessoa. Eu levava aos 5 meses e meio, depois acedia a ir para um processo de mediação penal. Neste caso faria mais sentido se fosse o ofendido. Acedia a ir para a mediação penal. Entretanto, tudo decorria e eu depois não consentia o acordo. Já tinha mais de 6 meses novamente. Sim. É o que se passa quando também se pede depois o apoio jurídico, quando já está a decorrer o prazo para uma contestação e é feita a mediação. Mas aí faz sentido, o apoio jurídico. Não, para mim faz também o mesmo sentido, é o direito de defesa. Aí faz sentido, precisamente por causa da constituição de advogado, não é? Que tem que ter. Senão, como é que eu procedia com o processo de advogado? Aqui não, aqui na mediação penal estaríamos. Não é Estamos necessário a falar da temos situação despesas. em que ele vai ter que, por não ter sido cumprido ou por ter falhado o acordo, vai ter que seguir as vias tradicionais, chamamos assim, e vai precisar de um advogado. Mas se falarmos nesses 6 meses, a única coisa que ele necessita é de iniciar o processo, de manifestar a intenção de ir para o processo Se tradicional. calhar não sabe como é que vai de fazer, tem que procurar, porque a via em que não precisava de um apoio especializado acabou. Mas como está atualmente, ele tem que o ter na mesma. Como está, ele tem que ter advogado. A mediação penal não exige, mas como é enxertada no inquérito, ele tem que ter advogado para o inquérito. Já iniciou o processo, ele tem que ter advogado constituído. Senão não inicia, não é? Portanto, apesar da mediação penal não exigir a constituição de advogado, ele, como está enxertado no inquérito, tem que ter advogado já. Portanto, como está, ele já o tem. Mas estou a ver ali pessoas nervosas, querem falar. Vou ter uma questão relativamente a essa situação que o doutor falou, da mediação penal se iniciar antes do inquérito e não necessitando então o arguido de patrocínio judiciário, não teríamos a correr o risco, de certa forma, caso as partes, digamos, desistissem da mediação penal, estarmos a contagiar o inquérito com prejuízo eventualmente para o suspeito, uma vez que a outra parte já teria conhecimento de alguns dos factos cometidos pelo suspeito e que poderia eventualmente os OPCs e o Ministério Público conduzir todo o inquérito no sentido de acusar o... Esse risco, e eu falei nele há pouco, esse risco existe e é claro. Apesar de a lei não permitir que seja usado, seja o que for da mediação penal, num inquérito, claro que esse risco existe. Se nós já conversámos, já assumimos a culpa, já aceitámos que realmente aquilo aconteceu, isto não pode ser usado. Mas a outra parte já sabe de algo que não sabia, se calhar, antes do processo de mediação penal acontecer. Mas... Então, nessa mediação penal, antes de existir o inquérito, é perigoso, eventualmente, as próprias partes mediarem com alguém sem as partes possuírem patrocínio judiciário. Aí não é só perigoso antes do inquérito. Mesmo como está, que é durante o inquérito, também não existe ainda a acusação. Portanto, mesmo durante o inquérito, se calhar até o processo de mediação penal começar
o arguido estaria a negar que realmente aquilo aconteceu e depois vai assumir essa culpa durante a mediação penal e depois não termina com um acordo, retoma novamente o inquérito e pode ser usado, não pode ser usado legalmente, mas já se sabe o que é que ele se conversou. Mas aí atualmente já é assim. Mais, quem é que tem mais? Relativamente aqui aos tipos de prevenção e à não reincidência do agente, falando aqui em termos da aplicabilidade do direito penal, à não reincidência do agente naquele tipo de ilícito. Terá a mediação penal onde o suposto suspeito, ao acordar com o lesado, e estabelecer um acordo, digamos, de cavalheiros, terá a mesma eficácia de prevenção, quer geral, para dissuadir, digamos, o cidadão do comum, quer para dissuadir aquele indivíduo em concreto para praticar novamente este ilícito? Será que a mediação tem essa capacidade de, digamos, dissuadir o indivíduo de não voltar a praticar o ilícito? Antes disso, se nós estivermos a falar de um crime particular, que é a maior parte daqueles crimes que podem ser sujeitos à mediação penal, não nos podemos esquecer que o próprio ofendido pode a qualquer momento desistir dessa queixa. Portanto, o que a mediação penal tenta fazer, ao ser regulado pela lei e por um instituto, não é mais que regular aquilo que pode ser feito à margem da lei. Porque atualmente, à margem da lei, à margem do processo, também se pode chegar a acordo e desistir do processo. Pode-se fazer isso. Não é? Portanto, o que se tenta fazer com a mediação penal não é mais do que regular aquilo que já pode ser feito atualmente à margem dessa lei. Tenta-se regular, tenta-se ter alguém à frente que perceba daquilo que está a fazer, que é o tal mediador, tenta chegar a acordo, mediar aquele diálogo, para depois então chegar a um acordo e eventualmente ser cumprido ou não. Portanto, atualmente, esquecendo que existe a mediação penal, já se pode fazer isso. Por vezes até é feito de forma mais argolhosa, não é? Mais criminosa até, em que se tenta persuadir a desistir da queixa. Portanto, isso já é feito, e é ilegal, e é feito. Portanto, o que se tenta fazer aqui é dar uma roupagem mais legal, ter um instituto que se tenta fazer, que já existe, um instituto que seja regulamentado pela lei, com determinadas regras para isso acontecer. A nível de prevenção, a pessoa não deixa de ser chamada na mesma a um terceiro. Antigamente era chamada então vamos supor, à GNR, era chamada a GNR. Só o facto de em aldeias pequenas alguém ser chamado ao posto da GNR para ir prestar declarações sobre um determinado processo, era um problema. Mas era dissuador. E era dissuador. Era um problema para a pessoa ser chamada. O facto de alguém divulgar que, e isso acontecia em meios mais pequenos, alguém divulgar que o A ou o B foi chamado ao posto e depois tudo se sabe que o que aconteceu foi chamado ao posto da GNR porque outra pessoa, o C, apresentou queixa por um determinado facto, independentemente de ser provado ou não, se aquilo aconteceu ou não aconteceu, já era um problema. A pessoa continua a ser chamada, deixa de ser ao posto da GNR, mas será, se calhar, não pode ser feito no tribunal, terá que ser feito numa sala que não seja ao tribunal. Mas já é chamado a um determinado local, a um terceiro, já tem de facto o dissuasão na mesma. Penso eu, não tanto como um tribunal, mas também estamos a falar de crimes diferentes. Estamos a falar das tais bagatelas, que eu não posso utilizar este termo, mas continuo a usar. Bagatelas criminais, processuais. Se a mediação pode ser colocada antes do processo e no decorrer do processo, se calhar quem provocou a lesão a terceiros, e se calhar a opinião do lugar vai sempre dizer que não aceita a mediação. Porque as custas judiciárias, já aqui foi falado, interessa, e que afasta muitas pessoas, das vezes, a optarem por esse caminho e às vezes, pronto, fica. A impunidade reina, não é? Se calhar não é boa ideia o advogado dizer não vai pela mediação, se calhar a estratégia é ao contrário. Deixa ver se ele apresenta a queixa e depois logo avançamos para a mediação. Portanto, ao fim e ao cabo, utiliza em parte as vantagens da mediação. Ou não. Se nós estivermos a falar de um crime em que eu aceito, se o processo for com mediação penal, eu posso vir a aceitar um simples pedido de desculpa da outra parte, ou uma associação pública no anúncio de jornal, por exemplo, em como aquilo foi dito no calor de uma discussão e realmente é mentira, ele não é ladrão, não é este, não é aquele, isto não vai encarecer absolutamente nada. Enquanto se calhar se for para o tribunal, vai exigir uma indenização. Se eu iniciar um processo contra alguém, um processo tradicional, ele vai ter que, pelo menos, o valor que ele me vai dar vai ter que ser suficiente para aquilo que eu gastei e se calhar para ir jantar fora, não é? No mínimo. No processo de mediação penal, eu se calhar não peço sequer dinheiro. O que eu peço, e por vezes é suficiente só a assunção da culpa, o pedido de desculpas. Mas posso pedir mais alguma coisa, mas nunca será
o valor que vão pedir se for para tribunal, para o processo tradicional. Portanto, é verdade, pode ser uma estratégia do advogado dizer, pá, vamos ver, se ele for para tribunal, nós defendemos. Se não for, em mediação nós não trabalhamos. Tudo bem, mas foi-lhe dada essa possibilidade. Não quer, é um direito dele. Não tenho vergonha, senão isto perde a piada. Como é que está aí? Como está nervoso? Diga. Quem é o mediador? Ainda não se disse, é um magistrado, é um jurista, é um engenheiro. O mediador existe uma portaria. Existem 3 portarias, que é a 68A, B e C de 2008. Melhor eles apontarem. Há uma portaria, é bom. Para depois consultarmos, não é? Para fazermos. Tem a portaria 68A de 2008, 22 de janeiro. Deixa eu ver se há mais alguma aqui atrás. Não. Portanto, isto é complementar à lei da mediação penal. 68A de 2008, 22 de janeiro. Depois tem a portaria 68B, também de 2008 e 28 de janeiro. E a 68C. Está aí depressa, não está? Estão a conseguir anotar tudo? É igual. É sempre igual? Portanto, a portaria 68, a A, a B e a C. Todas de 2008 e todas de 22 de janeiro. Portanto, 68A, 68B A, B e C. e 68C. E uma delas, salvo erro, é a C, exatamente, é a C, que regula quem é que tem acesso a essa tal formação para ser mediador penal. Uma das críticas que eu também faço a essa lei é que admite uma série de licenciaturas que não sejam exclusivamente a de direito. E, na minha opinião, acho que para ser mediador na área penal, no mínimo tem que ser licenciado em direito. Mas, portanto, está regulado quem é que pode aceder à função de mediador penal. Existem algumas alterações que, no meu entender, devem ser feitas, mas já está regulado. Uma delas é essa. E quem é que pode então? É uma questão de ver aqui, já que não sei mais preciso nada para ler. Para o mediador, para a mediação. Há alguma formação que tenha de ser feita? Há algum curso, não é? É um custo próprio. Há um curso próprio para mediadores. Aliás, não podes exercer. E essa formação do mediador está regulada Nesta portaria. nessa Nesta, especificamente essa do mediador, é 68. na B. Sim. Já agora, ver só aqui as licenciaturas que estão admitidas. Portanto, isto também tem a ver como é que os prazos de abertura para o concurso, portanto, é tudo regulado nesta portaria. Requisitos de candidatura. Tem que ter mais de 25 anos de idade, estar no pleno gozo de direitos civis e políticos, ter licenciatura ou experiência profissional adequadas, não especifica quais são, estar habilitado com um curso de mediação penal reconhecido pelo Ministério da Justiça, e aí depois teremos que ir quais são os requisitos para ter este curso de mediação penal, ser uma pessoa idónea para exercer a atividade de mediador penal e ter domínio da língua portuguesa. Mas que tenho aqui essa estratégia também fala depois. Não, o domínio da língua portuguesa é importante. A maior parte das pessoas. O domínio da língua portuguesa é que é um diabo. Aliás, o direito é o mais importante, não é? Perceber a língua portuguesa e o que está escrito. Eu ainda bem que dizia aos meus alunos. Eu acho que mais de metade da população não sabe falar, não é? Nem escrever. Pois não, a língua portuguesa é muito complicada. Já agora, aquele instituto que estava a falar há pouco, agora encontrei aqui, é realmente o grau, portanto, GFAL. Gabinete, não sei dizer agora, grau. Gabinete, qualquer coisa alternativa, resolução alternativa do litígio, não sei dizer. Essa é uma das críticas que é feita, quer dizer, não pode ser aceito qualquer tipo de licenciatura, tem que ser, no meu entender, tem que ser uma licenciatura em Direito, no mínimo. Mas, para já, há uma série delas que podem ser, são aceitos e que permitem aceder ao curso de mediador penal de outra área, poderia ser de outra licenciatura.
Mas mais alguém tem alguma dúvida, alguma questão que queira colocar? É a oportunidade, depois o doutor vai embora. Eu gostava de saber a opinião, se calhar de alguns de vocês, que tenham menos vergonha se calhar de falar, o que é que acha da mediação penal? Acham que é viável a mediação penal ser aplicada em Portugal, ou acham que é uma completa aberração e o que está correto é o processo tradicional? Se calhar seria uma maneira dos tribunais não estarem tão cheios, dos juízes, se calhar, em vez de terem 3.000 processos para tratar, terem só 1.500. E se calhar alguns deles desistirem a meio, não é? Sim, claro. Assim como, já agora para complementar, porque grande parte desses processos que dão início, ou das denúncias, para já não são processos que dão início nos órgãos de polícia criminal, não passam disso mesmo. As pessoas chamam a GNR, chamam a PSP, dizem que sim senhor, querem seguir com o processo, mas depois nunca seguem. As coisas vão morrer ali e tem que ser arquivados, e tem que haver determinados procedimentos com essas queixas, e depois nunca têm seguimento. E se calhar assim teriam. Sim, eu penso que sim. Portanto, retirávamos uma série de processos dos tribunais, não é? A morosidade também diminuía, uma vez que tínhamos menos processos para o mesmo magistrado, já é uma vantagem. Mais, que vantagens é que encontram na mediação? Fazia-se justiça àquelas pessoas que não se fazem, que não, acabam por não fazer queixa porque acham que não conseguem que seja garantido os seus direitos. Se calhar por valores. Através da mediação conseguiriam. Mas refere-se se calhar à parte financeira, não? Sim, exato. Não Há iniciar o muitas processo. pessoas que não iniciam o processo porque acham que isto não vai dar em nada, portanto. Por vezes também não compensa, porque eu estar a ir para um processo penal Exato. por algo que, vamos imaginar, alguém que chamou nomes, não é? Está a iniciar um processo. Exato. Vou ter mais despesas, se calhar, Chatices. e chatices, mas as chatices não são quantificáveis, mas vou ter mais despesas em ir com o processo para a frente e além da morosidade que esse processo vai demorar, que quando efetivamente for feita a justiça, na prática a mim já não me vai dizer muito. O que vai acontecer, se calhar, ainda é um recalcamento daquilo que aconteceu. Porque eu vou ter que ir várias vezes, eu que estou a ser penalizado. E vai ser explicado, exato. Porque as coisas não acontecem. E na mediação penal, dado que seria mais rápido, se calhar esse sentimento de justiça, pelo menos a nível de sentimento, porque na realidade a justiça é feita de qualquer forma, mas esse sentimento de justiça se calhar seria diferente para o ofendido. O ofensor, mas para o ofendido se calhar sentia num espaço de tempo mais curto, com menos despesas, com menos deslocações, e sentia se a pessoa lhe pedir desculpas no prazo de 3 meses será diferente do que pagar uma indemnização de 1.000 euros, vamos supor, passado 1 ano ou 2. Não? Se calhar esses 1.000 euros a mim não me vão dizer muito. Eu na altura da investigação até falei, ou queria falar, sobre a parte económica para o Estado. Portanto, quanto é que o Estado iria poupar ao remeter o processo de mediação penal ou valorizar a mediação penal em detrimento do processo de tradicional. Mas não foi muito bem aqui. Mas é uma boa linha aí. Eu vi algumas colegas. Mas eu vou fazer uma questão. Isso não é uma forma também de tirarem algumas competências aos advogados Não estavas medicada, não estava fazendo-os como... Não, mas Eu peço imensa desculpa. Olha. Não sei, mas isso não é uma forma também de retirarem competências aos advogados, porque já nos retiraram muitas e agora... Depois disto vão começar a bater-lhe. Eu acho. Não, eu na minha maneira de ver, até poderíamos colocar isto num problema diferente. Que é, pode ver que estamos a retirar competências que não estamos. Porque as pessoas que querem ir vão na mesma. Mas se falarmos no fator económico, que é importante, não é? Alguém que tem um escritório de advogados precisa de clientes, porque se não tiver clientes o escritório vai fechar a porta. Poderíamos falar nesse fator económico. Mas também estamos a valorizar, que é o contrário, o advogado. Porque o advogado deixa de se preocupar com aqueles processos mais ditos banais e vai se preocupar com processos muito mais importantes. Portanto, estamos a falar de crimes particulares, como é o crime de injúrias e tudo mais. Se calhar se estivermos a falar com um escritório mais pequeno, mas será que vai viver disso? Eu estar a falar de escritores de Lisboa, Depois não se a maior parte aqui dos advogados usa com o apoio judiciário e normalmente são esse tipo de processos. Depende muito das realidades. As realidades, quando estamos a falar em locais como o tribunal, não podemos propriamente pensar naquelas sociedades de advogados que estão lá e que
tem os processos do 44 e do 45 e etc. Aqui não. Aqui grande parte dos escritórios vivem com defesas oficiosas e grande parte dessas defesas oficiosas são crimes de natureza particular, essas tais injúrias, essas tais ameaças, essas tais... Mas temos que ter, quando falamos de determinados temas, se calhar temos que ver de uma forma mais abrangente. E o legislador, ou quando estamos a falar de um determinado procedimento, que é a mediação penal, ele não se pode preocupar com o tal escritório que só trabalha, isto não quero ofender ninguém, mas não se pode preocupar com esse escritório que trabalha só com crimes particulares. Ele tem que pensar de uma maneira mais abrangente e, de preferência, pensar nas pessoas que são ofendidas e que dessa forma, eu percebo que do lado do advogado é muito chato, não é? Eu percebo isso. E daí que eu disse no início, ter estranhado o convite da Ordem dos Advogados para cá vir. É exatamente por isso, é para depois termos a oportunidade de fazer mal às pessoas. Eu aceitei da parte dos Centros de Estudos Judiciários para falar deste tema. Aí não me causou tanta estranheza, porque o juiz, pronto, também precisa ter processos para ser juiz, mas não vive propriamente dos processos que tem. Exato. Agora, quando o convite vem da Ordem dos Advogados, eu perguntei aqui à doutora Carla Cunha se efetivamente tinha a certeza de que nós íamos falar. Mas eu acho que quem legisla, por muito desumano que possa ser, mas não se pode preocupar com esse escritório. Ele tem que se preocupar de forma geral com o sistema, de forma geral com o cidadão, com as pessoas que ficam inibidas de prosseguir ou não com o processo quando estamos a falar de custos. E a lei da concorrência depois faz o resto. Nesse campo não seria mais lógico nos cursos de Direito as universidades passarem a ministrar uma cadeira dedicada a essa temática? Uma vez que nem todos os juristas, no caso do doutor, como é agente policial não pode ser advogado, é difícil fazer o estágio, ser incluído nesse... Eu não posso ser advogado, mas posso ser mediador, por incrível que pareça. Porque é jurista, portanto, se fosse, lá está, durante a formação do curso de Direito, há sempre essa... e resolvia-se em parte, que nem podia fazer isso à advocacia, podia fazer mediação. Ao fim e ao cabo já tinha o curso realizado, ficou-se conhecido pela entidade competente. Em vez de termos o curso termos eventualmente uma cadeira inserida no curso de Direito. Em vez de termos um curso de mediação... Podendo haver a mesma com outras licenciaturas, mas na de Direito ser incluído... Posso comparar, por exemplo, com o facto, uma vez estamos na Ordem dos Advogados, por falar relativamente à advocacia. Alguém que tem o curso de Direito não é advogado. Não é? Portanto, o curso de Direito não pretende formar advogados. O curso de Direito pretende formar pessoas em Direito. E depois cada um escolhe a área que quer seguir. Portanto, se alguém optar por ser mediador, que não é uma profissão, como eu disse no início, o dinheiro que é pago, eu refiro aqui valor, agora não sei de cor, mas o dinheiro que é pago por cada processo de mediação é um valor mínimo, não dá para viver na mediação penal. Mas alguém que queira ter essa valência de estar inscrito nessa listagem de mediadores penais que depois vai rodando com os processos que vão dando entrada, vai tirar essa formação. Só o facto de ser jurista, de ser licenciado em Direito, acho que não deve dar acesso a determinadas profissões. Quem quiser ser, vai tirar uma formação naquela área. É o caso da advocacia, quem quiser ser advogado, vai se inscrever na Ordem dos Advogados e tem um curso específico. Alguém quiser ser solicitador, vai ter que tirar um curso de solicitadoria e inscrever-se e depois então pode exercer. No caso da mediação não era como uma cadeira, porque nós sabemos como é que o curso é feito e nós por vezes tomamos mais ou menos atenção a determinadas cadeiras. Temos melhores notas ou piores notas. O facto de estar numa cadeira inserida seria talvez a título informativo ou académico, para a pessoa saber que existe a mediação penal. Mas não é necessário uma cadeira, basta uma parte de uma determinada disciplina falar disso. Eventualmente, no âmbito do processo penal. Por exemplo. Um livro também se falasse da mediação penal. Isso também é verdade, mas com a cor de Bolonha já são tão poucas e vocês devem sentir isso. Para se falar do processo penal, se nós não fôssemos acrescentar mais a mediação penal, estaríamos a retirar aulas àquilo que se calhar é o mais importante no curso de Direito, que é o processo penal. Não é? Não disse nada de errado, pois não, acho que depois do Acordo de Bolonha, acho que pegar, e eu sou oposto de Bolonha, atenção, então não estou a criticar quem seja, mas pegar em cadeiras que eram anuais, reduzi-las com o mesmo programa quase, para 6 meses, muita coisa fica por dar aprofundadamente e falamos das coisas só pela rama. Penso que não é nem mais nem estar a dizer isto. Não é, Sr. Presidente, mas não. O contrário. E como é que isso encaixa com a Constituição? É que o senhor retirou
a defesa à pessoa. Está a dizer que retira ou que não retira? O direito Em que aspecto é que de ser representado. O Isso facto de não ser uma representado? opção não ser representado pela junta na mediação penal, não é uma opção. Não há uma obrigatoriedade. Portanto, se faz Pode ser representado na não, porque, repare, se alguém se fizer representar por um advogado num processo de mediação penal, aí sim estaríamos a falar, a balança estaria desequilibrada. Portanto, ele pode, fora do processo, ele pode ter o seu advogado, pode consultá-lo, e isso já lhe dá alguma vantagem. Pode consultá-lo e pode esclarecer as dúvidas que tem. Agora, no processo em si da mediação, não pode lá estar um advogado. Senão aí, se alguém levasse advogado, quase que obrigava o outro também a levá-lo, não é? Mas aí não estaríamos a falar de mediação penal. A ideia não é essa. Mais fácil deles publicarem. Claro que existe sempre a possibilidade de alguém estar mais informado que o outro, não é? Mas isso também existe atualmente na mediação de conflitos. Eu recordo de um caso que estávamos a falar de mediação de conflitos relativamente a um processo de venda de carros. Em que de um lado teríamos um cliente que tem um problema com o carro e do outro lado tínhamos a empresa, não é? Que tem advogados e que sabe perfeitamente aquilo que está a fazer. E foi para que é um gabinete de resolução alternativa de litígios em Lisboa, esse foi em Lisboa, não sei se existe no caso, não. Em Faro e Albufeira. Portanto, essa empresa estava inscrita, portanto, foi para o processo de mediação de conflitos e depois até se deu ao acordo e o acordo foi cumprido. Mas estávamos a falar de um desequilíbrio grande. De um lado estava uma empresa que tinha o aconselhamento jurídico todo e do outro lado estávamos a falar de um cidadão que não tinha absolutamente nada. Agora, quanto a isso também não se pode fazer muito. Eu também posso perceber muito determinada área e outra pessoa não perceber, não. Nunca poderemos aferir na totalidade que estão no igual, nunca estão num patamar igual. Então aqui podemos chegar à conclusão que, sei que estranho ao convite da ordem, não é todo convite da ordem dar que haja essa mediação. Para além de estar a tirar os clientes e façam um advogado dizer que tu não acreditas nisso, tu vais ali, desculpe o termo, enterras sozinho. Eu, se me permitirem, não vou ser eu a responder essa pergunta, vai ser a doutora Carla Cunha, porque acho que é a área dela, não é a minha, não é? Se retira, não sei. Não me parece que retire, não me parece. Não posso ser eu a dizer isso. Tudo que sejam possibilidades de resolver conflitos, não me parece que vai retirar o que quer que seja alguém. Vai acrescentar. E depois nós temos que saber como devemos usar as ferramentas que temos e em que circunstâncias é que as devemos utilizar. Portanto, não me parece que retire nada a ninguém, parece-me que é um acrescento que tem de ser pensado, eventualmente com algumas alterações, porque assim não funcionará. Aliás, como se tem percebido, não é? Que efetivamente não funciona. Não me parece que, até me parece que o advogado, ainda na mediação, pode ter uma intervenção e uma intervenção efetiva. E, portanto, essa preocupação da insistência de honorários, porque o processo vai para a mediação, nem me parece que deva ser colocada. Porque nós, estando a estruturar o processo, estando por trás, a dar orientações, obviamente que vamos cobrar. E, portanto, não há obrigatoriedade. Não há obrigatoriedade. Agora também não há a proibição. Mas o denunciante também não tem sempre que ter advogado. Não é? Quando o processo iniciar, sim. No processo de mediação penal não há obrigatoriedade de ter advogado. Mas pode o ter. Mas se nós temos ofendidos nos processos que não têm advogado. Não é? Portanto, continuamos a não ganhar dinheiro com eles. E a questão é o que se ganha com o arguido, não é? O arguido, na maioria das vezes, o que é que faz? Deixa de se esperar pelo apoio judiciário. E, portanto, também não vai escolher advogado. Esperem que o advogado seja nomeado. Também. Portanto, não se perde nada. E mais, para além disso, ganha-se. Cada vez que nós ouvimos falar sobre um outro tema, pensamos. E o ato de pensar parece-me a mim que é o mais importante, é o primeiro. E por isso o convite foi feito, obviamente, e seria repetido sempre. Embora, pronto, agora não sei como será a saída. Eu não sei primeiro. Mais alguém que eu
só então agradecer